tá saindo do forno, hein, galera? Depois de muita especulação, muito atraso, muitas declarações, muitas teorias, finalmente Gladiador 2 vai rolar e o filme teve lá as primeiras imagens finalmente reveladas. E se você também tá doido pra saber o que o Paul Mescal e o Pedro Pascal vão fazer na arena do Coliseu, vem comigo esse vídeo especificamente pra você, que chorou com o Gladiador com aquela música. Ah, galera, bom demais, né? Vamos lá! Inês Trunks, Peter aqui. As fotos de Gladiador 2 estão aí fresquinhas na internet. Tudo indica que muito em breve vai rolar o primeiro trailer. Porra, tá quase chegando esse primeiro trailer. Galera, eu tô arrepado. Por quê? Porque eu não tava. Eu sei o que vão fazer com o Gladiador 2. Mas começaram a ser essas primeiras fotos. Começou a me hypar. E além das fotos, algumas poucas informações também a respeito dos personagens também foram liberadas. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Se liga. Ridley Scott. O diretor Ridley Scott é praticamente o único que tá voltando do primeiro filme. Só ele é Connie Nielsen. E eu vou te falar, tinha que ser com ele, tinha que ser. Cara, tipicamente é o cara que comanda, né? O Ridley Scott é o diretor de filmes só casca grossa. Grandes filmes como Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner. Só que ao longo dos anos, sempre que ele é chamado pra fazer uma continuação desses filmes, ele acaba desistindo, ele não quer só deixa o primeiro, entende? Mas com Gladiador 2 é diferente, porque a trama do primeiro filme é bem pessoal pra ele. Foi parcialmente inspirada na história do pai dele, que é um inglês que foi morar na Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então assim, o retorno do Ridley Scott, pô galera, acho que a nossa maior garantia é que essa sequência vai vir na mesma pegada do primeiro filme, que é o que todo mundo quer na real. Porra, imagina, tomara que consigam. Ridley Scott comandando esse filme, basicamente você vai ver o filme 1 de novo, só com uma história diferente. Porra, vai ser bom pra caraca. Paul Mescal, o Gladiador. Agora, entrando no filme em si, o herói da vez é o personagem do Paul Mescal, você já conhece ele. Sim, ele é o Lucius, o garotinho filho da Lucilla no primeiro filme, né? Sobrinho do Imperador. Já naquela época, pô, ele já era um super admirador do Maximus. Parece que continua sendo ainda. Visualmente, você olha, né? Ele lembra bastante o Maximus, com aquela armadura peitoral, né? O saiote por cima da túnica. Até aquele costume de pegar um pouco de areia no chão antes da luta começar, tá tudo ali. Fora que o Paul Mescal teve que puxar muito ferro, pô, ficar grande pra caramba. Tanto que o Pedro Pascal começou a chamar ele de parede de tijolos. Porque, porra, bater no cara é igual bater numa parede de tijolos mesmo. É mole. Não, aliás, é duro, né? Aliás, enfim. Lucius. Bom, e o Lucius, personagem do Paul Mescal, também tem as suas particularidades. Porque o que foi revelado junto com as imagens é que o Lucius foi mandado pela mãe pra treinar na Numídia, que é uma região do norte da África que pertencia ao Império Romano. Acontece que rolou uma treta gigante por lá e ele foi capturado e trazido pra Roma como gladiador. Lembrou de alguém? Pois é. Aparentemente ele cresceu lá e formou uma família e tudo. E aí fica fácil entender onde é que tudo isso vai dar. O Lucius volta pra Roma ressentido com a própria mãe, com o governo, com tudo. E o homem não parece muito afim de conversa, não. Pedro Pascal e o general Marcos Acacius. Outro que deu as caras finalmente foi o Pedro Pascal, né? O cara que mais trabalha em Hollywood hoje em dia. Chamado pra tudo. Mas nada de Crianças Jedi, é o Quarteto Fantástico por enquanto. Dessa vez ele interpreta um general chamado Marcos Acacius, que é meio que o cara que liga todos os elementos da história. Acontece, galera, que o general Acacius foi quem liderou o ataque na Numídia, capturou o Lucius. E pior do que isso, ele é o atual marido da Lucilla, ou seja, o Lucius foi capturado pelo próprio padrasto. E calma que vai ficar ainda pior, o Acacius foi um dos soldados comandados pelo Maximus no exército romano. E também se vê meio como um herdeiro dele, né? Assim como o Lucius também se vê. Então assim, a rivalidade desses dois é o que vai dar o tom do filme todo. Lucilla! E no meio de tudo isso, a gente tem a Lucilla, irmã do Imperador Cômodos lá no primeiro filme. Ela teve que mandar o filho dela pra longe logo depois da morte do Maximus, né? Porque, porra, Roma ia virar um verdadeiro pesadelo pela sucessão do trono. E o Lucius era um dos candidatos. Quando ele volta, ela simplesmente não faz ideia do que tá acontecendo. Talvez ela nem reconheça o Lucius, muito menos vai saber da história entre o filho e o atual marido, né? Como eu falei pra vocês. Tipo, ela nem imagina que eles se conheceram da pior maneira possível. E da mesma forma que no primeiro filme, a Lucilla vai ter que lidar com intrigas, né? Com esquemas, corrupções. Todo aquele lado meio Game of Thrones de Gladiador. Todo mundo conhece muito bem, todo mundo adora. Denzel Washington e Macrinus. Bom, o personagem do Denzel Washington, ator que eu gosto pra caraca, tipo, qualquer filme que esse cara faz eu gosto, mas o personagem dele é um dos mais especulados. E agora a gente sabe que o nome dele é Macrinus, além de outros detalhes interessantes também. Bom, ele é um homem muito rico, mais rico que alguns senadores de Roma, e é um cara que vende tudo, né? De armas a gladiadores. E aí já dá pra sacar com quem o Lucius vai cair, né? O Macrinus também é parte importante das coisas que acontecem por baixo dos panos. E tudo indica que a Lucilla vai precisar dos favores dele. E tem também indícios que Roma conta com 2 imperadores no momento. Os irmãos Caracalla e Geta, que são completamente doidos, né? Como boa parte dos imperadores romanos. E o Macrinus meio que tá de olho no trono dos dois, meio que jogando um contra o outro. Será? Lucius versus Acacius. É óbvio que a questão central do filme vai ser a rivalidade do Lucius e do Acacius. Os dois meio que disputando o legado do Maximus. Bom, a foto mais importante que foi divulgada
é a foto que mostra os dois lutando lá no meio da arena do Coliseu. E essa foto é interessante por vários motivos. O principal dele é o fato do Acácios, porque é um militar de Roma, tá lutando na arena contra um gladiador como Lúcio. Isso simplesmente não faz o menor sentido em termos de autenticidade, de história. Por quê? Porque os grandes generais não iam lutar contra gladiadores. Ah, mas Pedro, no primeiro filme, né, até o imperador lutou. Mas se eu falar pra você que isso faz um pouco mais sentido que um general lutar. Sério, não era tão raro assim o imperador lutar na arena, né? E existem sim relatos que o Cômodos morreu na arena nas mãos lá de um gladiador. Acontece, galera, que sempre que o imperador ia descer lá, o cenário era todo muito bem preparado. E aquela facada que o Cômodos deu no Maximus era provavelmente a regra. Tudo era feito para proteger o imperador e fazer ele sair como um grande herói. Agora, generais, esses caras simplesmente não iam pra arena. Acabou, simples assim. Fica um mistério por enquanto. O fim do Império Romano, agora, pode ter um plot maior envolvendo tudo isso. É como eu falei, o Lúcio parece ser tão azarado quanto o Maximus, e quando ele volta pra Roma, ele volta com sangue nos olhos. A ideia do Lúcio pode ser simplesmente destruir Roma, mas a história mostra que não é tão fácil assim, ele pode acabar tendo que salvar o Império. E os imperadores Geta e Caracalla são tipo dois cômodos governando juntos e se odiando. E se o Macrinus, ou gente ainda pior, tá de olho no poder, pode caber ao Lúcio cumprir o legado do Maximus como protetor de Roma. Talvez até se unindo ao Acácios pra isso, já pensou? Fazendo um team-up. E aí, enquanto isso, a Lucila continua numa situação parecida, sendo usada pelos poderosos lá, tentando conseguir alguma vantagem pra ela. E talvez pro filho também, no meio desse turbilhão. Galera, de verdade, eu não sei vocês, mas eu hypei demais. E pra vocês, como é que tá o hype pra Gladiador 2? Você tá ansioso? O que você achava antes, mas depois dessas fotos? Agora que sua mente abriu um pouquinho mais pra isso, será que vai dar bom? Começa comigo. Será que vai dar bom, cara? Será que vai dar ruim? Diz pra gente nos comentários o que você espera dessa sequência que chega depois de 20 anos, né? E se você gostou desse vídeo, capricha no like. Toca aqui agora e se inscreve no canal, porque eu vou trazer qualquer informação. Vazou foto, vou trazer. A gente vai compor, juntar essa história. Todos os pedaços dessa história e vamos montar junto aqui. Eu e você. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima. Fui!